Erro de arbitragem é uma coisa que faz parte do futebol e para que isso seja minimizado, para que o peso disso não seja tão grande, existem ferramentas como o VAR, existe um treinamento dos árbitros, o aprimoramento de determinadas recomendações. Então, eu jamais vou chegar aqui e pregar, não, é um absurdo existir o erro do futebol. Existe o erro de arbitragem, como existe o erro de finalização, como existe o erro de um goleiro que toma um frango, porque o futebol é uma atividade humana. Dito isso, em 2023, com todos os recursos que a gente tem hoje, é inadmissível a quantidade de erros que ainda se vê em alguns centros do futebol mundial, como, por exemplo, a América do Sul. A noite de ontem, ela teve vitórias épicas, classificações memoráveis, festas incríveis, mas ela ficou muito marcada pela arbitragem. Vai ser muito difícil, não. É impossível tratar dos jogos de ontem envolvendo os brasileiros na Libertadores e não falar dos erros graves, porque houve erro grave em todos. Não foi em um só, em todos. E em alguns jogos, mais de um erro. Teve jogo com 3 erros graves de arbitragem, na minha visão, claro. E é disso que a gente vai ter que falar hoje. Não é só no Brasil, é a América do Sul como um todo. E o pior é que, quando a gente compara, na média, tá? A minha percepção, a arbitragem do Campeonato Brasileiro e a arbitragem da Libertadores, que tem brasileiros e não brasileiros no comando, você percebe que tem uma diferença para melhor na Libertadores. O jogo corre mais, o árbitro conversa menos com o jogador, a coisa flui um pouco mais, né? Menos contato sutil que é marcado falta. Na Libertadores, em média, minha percepção é de que as arbitragens são um pouco melhores. Mas ontem foi um assombro. A Conmebol escolheu a dedo. Então vamos lá, vamos dar aí o like do vídeo, vamos dar essa força aí pro canal nessa quarta-feira de Libertadores, análise dos erros de arbitragem de ontem, erros pesadíssimos ontem. Alguns assim, injustificados. Tem um erro em especial, que na boa, eu não vou fazer jamais acusação de má fé, desonestidade sem ter prova. Bato muito nessa tecla, não acredito nisso. Acredito que se houver, é um caso isolado. E tomara que um desses casos aqui que eu vou citar não tenha sido um desses isolados. Porque não é possível. Não é possível. Bom, o que é possível é o seguinte, é você se cadastrar agora no link que eu deixo fixado no topo dos comentários para você conferir as cotações da Libertadores. Meu palpite para hoje é empate no Allianz Parque e aí passa o Palmeiras e Atlético Mineiro. Então você tem as cotações desse jogo no site do Aposta Ganha, tem as cotações também pro jogo do Boca, pro jogo do Flamengo amanhã, tá tudo lá. Então você pode ir lá, faz o seu cadastro que é muito, muito, muito importante para esse canal e aproveita aí para se divertir com juízo, que eu sempre prego aqui, beleza? Link fixado no topo dos comentários. Bom, vou dizer para vocês o seguinte, o jogo dos 3 ontem, que eu parei para assistir, sentei, liguei a TV, vou ver esse aqui, foi Atlético e Bolívar. Vi o finalzinho do jogo do Fluminense e fui zapeando e depois, quando a coisa esquentou do Beira-Rio, peguei o iPad aqui, coloquei no colo e fiquei com as 2 telas ali. Então, o jogo do Fluminense, não vou me ater aqui às atuações, o que eu vi do jogo, lances do jogo, me deu a impressão, depois até uma espécie de compacto ali um pouco mais estendido, de um Fluminense que teve dificuldades, que foi salvo no desafogo pela bola do Samuel Xavier no finalzinho, mas que ontem teve o resultado, não teve necessariamente o desempenho, mas isso na Libertadores, isso no mata-mata, é o que vai contar. É você ter ali a possibilidade de, mesmo jogando mal, conseguir passar. Mas preocupou nesse aspecto, né, pelo que eu entendi ali do jogo. Mas o que me chamou a atenção, porque eu não acompanhei o jogo inteiro, foi a arbitragem. Os 2 lances mais discutidos envolvendo o André. Vou dar a minha opinião sobre os 2 lances. Era um árbitro venezuelano. E é importante, para mim, é importante frisar a nacionalidade do árbitro e vocês vão entender o porquê. O lance do suposto pênalti, quando o André puxa a camisa e o jogador do Argentino Júnior acaba caindo. A queda do jogador do Argentino Júnior, ela não se dá necessariamente pelo puxão da camisa. E esse lance me lembra o pênalti que o Grêmio reclamou na Arena contra o Botafogo no Campeonato Brasileiro, quando tem o Marçal ali na marcação do jogador do Grêmio, e tem esse movimento, né, da camisa que se move, mas que não é determinante para a queda do jogador. Tive a mesma impressão desse lance ontem na área. Acho que é um lance onde a não marcação de pênalti não me parece absurdo, ok?
Agora, o que é um absurdo pra mim é a não expulsão quando o André não só acerta o rosto do jogador do Argentino Júnior com a perna no alto, como ele vai com as travas da chuteira próximas ao rosto do jogador do Argentino Júnior. Aquele lance, assim, é inevitável, na minha opinião, a expulsão. Eu acho que nesse lance o Argentino Júnior tem bastante razão em reclamar. Eu acho que o lance do pênalti, eu não acho absurdo não marcar o pênalti, não acho que todo... Gente, não é todo movimento de deslocar a camisa que determina a queda de um jogador e que determina uma falta, tá? Porque faz parte, você tá na marcação do jogador, você tá usando os braços, você tá usando as mãos, e em algum momento vai ter um toque na camisa, vai ter um movimento na camisa. Outra coisa é você puxar a camisa do cara e fazer assim, ó, e você levar o cara pro chão. Isso é falta, isso é inevitável, e fim de papo. Uma coisa é você tá com a mão nas costas do cara e medir distância, outra coisa é você fazer assim, empurrar o cara. Então, às vezes, a imagem, a repetição, a câmera lenta, te dá uma impressão de algo que não foi. Pra mim, ok deixar seguir. Agora, a não expulsão do André, não tem discussão. Assim, não faz sentido o árbitro não ter expulsado o André. Falei que o árbitro era venezuelano. O árbitro de Atlético e Bolívar era um peruano. Jorge, você é o primeiro a dizer que essa coisa de nacionalidade, quando eu falo de técnicos, né? Que essa coisa de nacionalidade não importa, o importante é se o cara é bom. É verdade, o importante é se o cara é bom. Porém, existem centros do futebol menos desenvolvidos do que outros. É natural. Com menor tradição, com piores resultados, com piores trabalhos. Dificilmente, ainda mais pelo quadro que a Venezuela vive como país, você vai ter lá um árbitro top internacional, top do continente. Faz uma lista aí dos 10 principais árbitros do continente. Vai ter uma... E olha que vai ser complicado, porque o nível é baixo. Mas você vai ter uma porrada de brasileiro, você vai ter alguns argentinos, dificilmente você vai achar um peruano, um venezuelano. Dificilmente. Não é porque nasceu lá, automaticamente é ruim. Não, não é isso. Mas é um centro menos desenvolvido do futebol. Então eu acho que no mata-mata de Libertadores, eu sei que as opções ficam limitadas porque o continente é pequeno, não tem tanto país assim. Se você tem um brasileiro envolvido, já complica. Se você tem um brasileiro e um argentino no mesmo confronto, pior ainda, fica mais complicado. Mas ainda assim é preciso ter um cuidado maior na hora de determinar quem vai apitar jogos de tanto peso. Diminuir a chance de erros. O VAR diminui a chance de erros, em tese. A escolha de um árbitro mais qualificado também, em tese, diminui o risco de erros. Me parece um pouco óbvio isso, né? Desenhando aqui para a CBF, tá? É a mesma coisa. Ah, mas e para treinador? Nós temos treinadores de fora aqui no Brasil, não temos? Temos português vindo para cá, temos argentino vindo para cá, temos peruano, venezuelano treinando aqui. Até tivemos o Dudamel, né? Ficou 3 dias no Atlético Mineiro e foi embora. 3 dias, força de expressão. Então, por quê? Porque existem centros mais desenvolvidos que outros, né? A questão não é o cara ser um estrangeiro e não ser bem aceito. A questão é o cara ser bom ou ruim. E ele vem de um país com mais tradição ou menos tradição nesse esporte? Eu acho que isso tem que ser pesado de alguma forma pela Conmebol na hora de definir quem vai apitar. Então, pra mim, esse foi o erro grave do Maracanã. O André deveria ter sido expulso. Jogo do Inter. Vou falar primeiro dos jogos que eu vi menos, depois eu falo do jogo que eu assisti mais. Foi o jogo onde numericamente houve mais erros. O não pênalti, a não marcação do pênalti em cima do Bustos, e ali era um árbitro uruguaio, que em tese, em tese não, né? É um centro do futebol mais desenvolvido do que o Peru e a Venezuela, mas também errou. Era o Andrés Matonte, do Uruguai. Um pênalti em cima do Bustos que não tem como não dar. Desculpa, mas não tem como não dar. O contato é evidente, o toque na perna é evidente, não tem como não dar. Erro claríssimo que prejudicou o Internacional, e o Inter poderia ter saído da Libertadores ontem, não fosse a sua valentia, o seu grande segundo tempo, o seu grande poder de competição e o seu grande goleiro, que é o Rocher, que já começou a garantir a classificação com o segundo tempo brilhante que fez na Argentina, e ontem até bateu o último pênalti, ele bateu. Precisamos também reconhecer aqui que a qualidade das cobranças de pênalti ontem de Inter e River foi um negócio acima da média, muito acima da média, aproveitamento fantástico, cobranças de excelente nível, e passou o Inter, surpreendendo muita gente, porque o River estava começando a ser considerado como o bicho-papão da Libertadores, e o Inter segue, porque
O futebol tem dessas e porque o Internacional é um bicampeão da América, um campeão do mundo e precisa ser respeitado. O River é o River, mas o Inter é o Inter. E o Inter passou, mas o erro ontem de não marcar o pênalti em cima do Bustos foi muito grave. E o jogo de Curitiba, que foi o jogo que eu assisti mais. Pra mim, o pênalti marcado pro Atlético. Vamos pensar no seguinte, tem um jogador indo pra área e o teu zagueiro tá vindo na diagonal. Aí, esse jogador vai tentar dar um corte, né? O Canóbio tentou dar uma limpada. E o teu zagueiro tá vindo nesse carrinho, nesse movimento de carrinho na diagonal. Como é que você faz para equilibrar o seu corpo no momento em que você tá em queda num carrinho? Como que você faz para fazer o equilíbrio do corpo? Com os braços grudados. Eu até brinquei na hora na rede social lá. Falei, a gente vai ter que começar a desenvolver um método de treinamento para que o jogador aprenda a ter o mínimo de mobilidade com os braços assim, ó. Você amarra o cara com uma corda, ou então com uma fita bem, né, uma fita bem forte assim, e aí vai, agora treina o carrinho, aí o cara vai dar um carrinho no treino com os braços amarrados. Treina agora um cabeceio, aí o cara vai subir para tentar cabecear uma bola. É impossível. É humanamente impossível. Uma coisa é o cara chegar no carrinho assim, ó. Cristo Redentor. Não foi o caso do zagueiro do Bolívar. E mais, além de ser um braço de equilíbrio natural, a bola não bate primeiro do braço. A bola bate aqui e depois pega no braço. Algo que a regra recomenda. Olha, bateu em outra parte do corpo, depois resvalou no braço, não marca. E o cara marcou com VAR e tudo. Não bastasse isso, o Bolívar vai fazer o gol de empate. Um gol absolutamente legal, uma bola no alto, o Rony Fernandes disputa com o Thiago Heleno, sem falta. Gente, quando você olha a repetição, o Thiago Heleno perde na subida e não tem nenhum movimento do corpo do Thiago Heleno de deslocamento por parte do adversário. Ele não vai pra frente, ele não cai, assim, ele só perde no alto, não há nada, ele só perdeu uma disputa no alto. E aí depois a bola sobrou, foi ajeitada e o Pato Rodrigues fez o gol. Inexplicavelmente chamaram o cara foi no vídeo e teimou com a imagem. E brigou com o raio da imagem. E não marcou o gol pro Bolívar e não confirmou o gol pro Bolívar. Esse lance, pra mim, dos três, ainda tem mais um no segundo tempo. Esse lance é um escândalo. Com todo respeito, esse lance é um escândalo. É muito pior do que o pênalti. Mas, assim, 10 vezes pior do que o pênalti. O gol anulado do Bolívar. E no segundo tempo, o show de horrores continua, porque o Bentaberri dá um chutão na cara do Esquivel. Sim, tem uma câmera que pega de frente, é nítido. Eles começam a tretar ali na disputa, ainda no alto, quando os dois vão pro chão. Não é que acidentalmente o Bentaberri estava tentando levantar e o pé pegou, não. Ele dá o chute, ele faz assim, ó, na cara do Esquivel, chute, vermelho, direto. Vida seguiu. Beleza, dane-se. Foi essa noite de arbitragem na Libertadores, valia tudo. Ontem era a famosa roleta russa na Libertadores. Ela podia te atingir a qualquer momento. Ontem estava valendo para tudo que era lado. Teve erro pro Atlético, teve erro pro Bolívar, teve erro pro Inter, só não teve pro River, né? Foi um escândalo ontem. Escândalo. E aí, eu quero só falar sobre o comportamento do torcedor nessas horas. Porque o torcedor, alguns falam assim. Teve um perfil ontem. Eu me dou ao cuidado, ao trabalho de olhar alguns perfis de rede social, o que eles vão comentar sobre o jogo, perfis de torcedores, né, que dão um pouquinho do termômetro do que cada torcida tá sentindo. E aí teve um perfil que botou assim, ele tava acompanhando o jogo do Atlético. Aí ele colocou no primeiro tempo: nossa, a arbitragem deu falta nesse lance do gol do Bolívar. E colocou o vídeo, não falou mais nada. Não deu a opinião dele. Nossa, a arbitragem deu falta. Nossa, eu tô acrescentando. A arbitragem deu falta nesse lance aqui e anulou o gol do Bolívar. Aí colocou a foto ou o vídeo do lance. Aí no segundo tempo ele fala assim: que arbitragem desastrosa do segundo tempo. Olha aí o chute na cara do Esquivel. Mas a do primeiro tempo não foi desastrosa. Aí outra coisa que se repetiu muito ontem em rede social. É reembolso. É reembolso porque houve um erro na ida. O jogador do Bolívar que vai com os braços levantados, isso sim é pra marcar. O cara tá com os braços levantados, ele não tá numa subida natural. Ele tá assim, ó, bola bate na mão. Se o juiz não marca isso, é um absurdo. E não marcou pro Atlético na ida, lá em La Paz. E não marcou. Aí o torcedor vem nessa: é reembolso. Teve um que falou isso, eu respondi. Eu falei, então no primeiro tempo ele reembolsou com juros, porque lá foi um erro, e no primeiro tempo aqui foram 2. Eu respondi isso antes de acontecer a não expulsão do Bentaberri pelo chute no Esquivel no segundo tempo. Então, se tem uma coisa que prejudica, assim, se a não
O fato de não admitir quando é ajudado atrapalha muito, né? Treinador, dirigente que só vai apontar o dedo quando o time é prejudicado e quando o time é ajudado não fala nada. Eu acho que isso atrapalha demais. Eu acho que isso amplia esse tom problemático que a gente tem da arbitragem, da maneira como se encara a arbitragem. Quando o torcedor faz isso, eu acho que tem o mesmo efeito. O torcedor que quer justificar o erro por algum erro anterior, sabe? Não, peraí, mas e outro dia? E outra, torcedor que quer cobrar você porque você tá apontando aquele erro e no outro dia você não falou nada sobre outro erro. Mas ele sabe se você falou alguma coisa. Eu posso não ter falado naquele espaço, naquela rede social que ele tá vendo agora, mas eu posso ter dito numa live, eu posso ter dito no meu vídeo no YouTube, ou posso simplesmente não ter visto. Ontem mesmo eu falei com um torcedor do Atlético, falei, cara, deixa eu te explicar uma parada. Eu ontem assisti, eu tava assistindo ao jogo de hoje, né? No caso ontem. Hoje eu tava vendo o jogo ao vivo. Na semana passada, o jogo de La Paz, eu não vi. Eu não estava assistindo ao jogo. Eu acho que eu tenho esse direito. Então, quer dizer que, para opinar sobre um lance que está acontecendo ao vivo, eu tenho que obrigatoriamente ter opinado sobre todo e qualquer erro de arbitragem anterior, porque senão o cara vai achar que eu só estou olhando para um erro. Gente, é um nível de loucura que, assim, o torcedor ele nunca vai enxergar o futebol como nós, né? Ele nunca vai ter o distanciamento que a gente tem em alguma medida. Ele vai ter muito mais paixão do que a gente. Eu tenho mais paixão pelo meu trabalho do que pelo meu time. O torcedor tem muito mais paixão pelo time dele do que pelo trabalho dele. E tá tudo certo. Agora, eu só acho que essa coisa não colabora, não contribui. E muitas vezes mascara resultados. Se ontem algum treinador, chegar, sei lá, Wesley Carvalho. A única coisa que eu vi da coletiva do Wesley foi quando ele reclamou da altitude do jogo de ida. Que é uma piada também, né? Quer que o Bolívar jogue aonde, Wesley? Em Curitiba, os 2 jogos? É a casa dele, ele nasceu lá, ele vive lá, ele tem que jogar lá. Se algum treinador chega e justifica uma noite ruim por causa da arbitragem, ele se escora muito em torcedor em rede social que, não, mas que absurdo, olha isso, e na ida, e não fizeram, não sei o que, sabe? Eu acho que o comportamento, quem sou eu para querer determinar como o torcedor vai se comportar nessas horas, mas eu acho que o torcedor nessas horas deveria ser mais frio, falar, porra, é verdade, assim, o erro foi grave, é verdade. Erraram contra a gente lá, mas cada jogo é uma história. Erraram contra a gente lá, mas pô, esse erro aqui também é absurdo. O que custa dizer? Quando você diz, caramba, que erro absurdo contra o Bolívar, que gol mal anulado, você não está dizendo que sacanagem, isso é esquema pro Atlético ser campeão. O Atlético só vai passar se for no apito. Ninguém tá dizendo isso. São duas coisas totalmente diferentes, mas o torcedor fica nessa. O torcedor é uma dificuldade de admitir. Seu time perdeu ontem na bola e mesmo com a arbitragem ajudando. E outras vezes o seu time já foi eliminado na arbitragem jogando muita bola. Porque é como as coisas são no futebol, infelizmente. Agora, parar com esse negócio de, porque contra o meu você não falou, quer dizer, contra o meu não é nada, isso aqui você não fala nada. Gente, que loucura. Custar admitir, as pessoas hoje têm muita dificuldade de admitir as coisas, né? Eu errei, o meu time foi ajudado, eu vacilei, eu dei mole. E as pessoas não admitem, as pessoas, não, mas eu errou, mas porque também outro dia, né? E assim a gente segue. Então não dá pra ficar reclamando de treinador que se escora em arbitragem quando perde e que fica calado quando é ajudado, porque torcedor faz a mesma coisa. E vocês acham que comportamento de torcedor não influencia, rede social não influencia? E como influencia? E como? Antes ficava só na arquibancada. Hoje chega no dirigente, chega no presidente da Conmebol, chega na imprensa, chega em todo mundo que o torcedor fala. Então um pouquinho de lucidez, admitir. Hoje nessa roleta russa, que o Jorge falou que é uma roleta russa, hoje eu me dei bem. Faz parte. Outro dia eu vou me ferrar. No dia que eu me ferrar, eu vou reclamar. No dia que eu for ajudado, eu vou ficar quieto. Eu ajo assim. No dia que eu sou ajudado, meu time é ajudado, eu fico quieto. Como torcedor, né? Como torcedor. Como jornalista, eu vou pra rede social e falo, como disse no sábado, que pra mim, o pênalti que marcaram a favor do Santos contra o Atlético Paranaense sábado na Vila Belmiro foi um absurdo. Pra mim, porque não tinha o que fazer. Você vai amputar o braço do Thiago Heleno numa distância tão curta? Pra mim, um absurdo. Eu vou pra rede social e digo que foi, mas eu sou jornalista. Eu, como torcedor, quando meu time é ajudado, eu fico quieto. Eu não vou chegar a passar vergonha, que eu acho vergonhoso ficar nesse papel. Eu acho constrangedor. Que bom, hoje é reembolso porque outro dia ferraram o Santos. Porra, que papelão, cara. Coisa, sabe, assim, coisa feia. Dá até nervoso de falar, meu Deus do céu, o cara tá se prestando a esse papel. Eu não me presto.
Com todo respeito, eu não me presto a esse papel. Fico puto quando meu time é prejudicado. E quando é ajudado, porra, fazer o quê, né? É a vida, é a vida. Mas agora, porque é reembolso, porque outro dia também não fez mais do que obrigação de reparar o erro anterior. É isso aí. Nesse mundo onde a gente, para reparar um erro, tem que cometer outro, nós vamos longe. Pode ter certeza que nós vamos longe. Vocês vão ver onde é que a gente vai acabar. Bom, gente, é isso. Vídeo da quarta-feira, a Libertadores segue. Tomara que hoje e amanhã a gente não tenha a quantidade de lambança da arbitragem que nós tivemos na terça-feira. Porque a terça-feira acho que bateu recordes nessa edição da Libertadores. Parabéns, viu, dona Comebol? Olha, a senhora tá de parabéns. Like no vídeo se você ficou até o final. Juízo, boa quarta-feira e tchau.